Fala galerinha, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de isomeria, hoje nós vemos o último, a isomeria ótica. Eu me chamo Rodrigo, professor de Química, seja muito bem-vindo! Eu decidi dividir esta aula em duas partes. Nessa primeira parte, talvez um pouco mais longa, o conceito de isomeria ótica e um primeiro caso onde ela ocorre, com presença de carbono quiral. Para a segunda parte, eu lhe mostro as outras duas ocorrências de isomeria ótica, em moléculas alênicas e cíclicas. Um composto, para ser dito oticamente ativo, é aquele composto que tem a capacidade de rotacionar a luz polarizada. Então eu preciso te explicar o que é a ideia de uma luz polarizada. Nós já aprendemos que luz, ou acredito que você já viu lá na física, que luz nada mais é do que uma onda. Onda, olha a onda! Pois bem, vamos pensar que nós temos ali um feixe de luz, uma lâmpada, e essa onda ela vai vibrar em todas as direções. Nessa imagem aqui, ó, nesta animação aqui, nós teríamos uma onda vibrando, por exemplo, no eixo do Y e uma onda vibrando no eixo de um X, que eu chamei aqui. Mas vai ter aqui no YX, no XY, vai estar em todas as direções. É o que essa representação quer demonstrar. Que aqui ó, nós teríamos no eixo de um Y, no eixo de um X, no eixo de um XY e assim por diante. A luz ela não é polarizada naturalmente. O que nós iremos realizar? Esta luz vai passar por um polarizador, que nada mais é do que um filtro, que vai permitir com que a luz agora ela passe vibrando em apenas uma direção específica. Vamos supor que esse polarizador que nós temos aqui permite que a luz passe apenas no eixo do Y. As vibrações iriam passar apenas no eixo do Y. Então todas essas outras ondas que vibram em outras direções, elas são barradas por este filtro, permitindo que agora passe apenas no eixo do Y. Isso é uma luz polarizada. O que uma molécula oticamente ativa faz? Ela vai desviar ou rotacionar esta luz que nós chamamos de ser polarizada. Olha essa outra imagem aqui embaixo. O que essa imagem está querendo representar? A luz em todas as direções, passando por um polarizador e agora ela sofrendo rotação. Veja que antes ela estava num eixo de um Y, por exemplo, e agora ela está num eixo de um X. Então ela sofreu uma rotação, um desvio. Uma molécula oticamente ativa tem essa capacidade. Vocês já perceberam que calculadoras elas apresentam as teclas pretas que não passa luz, por isso que ela é preta? O que está acontecendo ali naqueles ícones, naqueles quadradinhos dos números que tem nas calculadoras? Ela vai barrar ou permitir a passagem de luz. Nós temos neste caso dois polarizadores perpendiculares, um no eixo de um Y, por exemplo, e outro no eixo de um X. A luz passa primeiro no eixo do Y, sofre rotação e continua e passa no eixo do Y. É isso que está ocorrendo, por exemplo, aqui em A. Por isso que os números da calculadora elas ficam brancos, por exemplo. Agora, quando você aperta o número 1, número 2, número 8, o que vai acontecer? A calculadora tem uma pilha, essa pilha vai passar uma diferença de potencial. É como se ela desse um choque no que você já ouviu falar num cristal líquido. E o cristal líquido vai rotacionar ou parar de rotacionar esta luz. Supomos que o cristal líquido não rotacione mais, então a luz entra num eixo, olha só, no eixo de um Y, e ela é barrada pelo segundo polarizador, por isso que a gente vê um número na calculadora. E o mesmo acontece, por exemplo, no relógio digital, como que está aí no meu. Aqui eu tenho um polarizador para mostrar para vocês, olha só. Esse polarizador eu retirei da tela de um computador meu que quebrou. Vocês estão me vendo porque agora, por exemplo, vem luz em todas as direções, bate nesse polarizador, mas em mim só tem numa única direção. E eu posso pegar um outro polarizador aqui do lado. Caso esses dois polarizadores estejam no mesmo eixo, a luz vai passar. É o que está acontecendo ali em A, por exemplo, na nossa animação. Agora, o que vai acontecer se eu rotacionar este polarizador? Não vai mais passar luz e vai ficar o quê? Vai ficar preto. E é isso que eu espero que aconteça. Olha lá, passei em 90 graus e agora eu tenho uma imagem em preto. Caso nós rotacionamos, ela passa luz. Então nós teríamos o quê? Nós teríamos dois polarizadores nessas direções. E aqui no meio que nós chamamos de cristal líquido.
Aqui embaixo nessa imagem eu tenho algumas aplicações de alguns polarizadores, que é o que eles chamam de Smart Glass. Se você analisar nessa primeira imagem aqui, ó, eles utilizam isso muito em escritório. Quando a gente quer, por exemplo, visualizar, está transparente. Quando a gente quer uma certa privacidade, dois polarizadores ou cristal líquido rotacionam e você não vê mais nada. O mesmo ocorre num banheiro lá no Japão, que eu analisei nessa imagem. Veja que quando a pessoa entra, o banheiro fica escuro, porque os polarizadores estão perpendiculares, mas o cristal líquido rotaciona. E algumas empresas, caso vocês tenham visualizado, já fazem isso em vidros de carro. Belezinha? Então, ao ponto de vista físico, uma molécula oticamente ativa consegue rotacionar uma luz polarizada. Beleza. Quando uma molécula, então, ela é oticamente ativa, o que necessita para que ela seja dita oticamente ativa? O conceito é, uma molécula oticamente ativa é aquela em que gera imagens especulares não superponíveis. Calma lá, não se apavora. O que seria uma imagem especular? É como se fosse uma imagem espelhada. Então, é o reflexo de uma imagem. E essa imagem ela não pode ser superponível, ou seja, não se sobrepõe. Trocando por miúdos, é como se o reflexo de uma imagem não vai sobrepô-la. Isso foi muito utilizado em cristais. Observa só esse cristal ali. Supomos a imagem espelhada dele seria essa daqui. Então nós teríamos uma imagem em A. Vocês conseguem visualizar que se nós colocássemos um espelho aqui na frente desse cristal em A, nós teríamos como reflexo sendo aquele cristal em B? Então isso é uma imagem especular. Agora, não sobreponível significa que aquela imagem ali, ó, ela não vai sobrepô-la. Aqui nós teríamos um caso de um cristal oticamente ativo, por exemplo, quando uma imagem especular ela não é sobreponível. Todo professor de química sempre dá o exemplo das mãos, então eu vou fazer isso também. Olha só, nós temos que a nossa mão ela é um reflexo da outra. Se nós pegarmos a nossa mão, elas não se sobrepõem, como naquela imagem ali ao lado. Então, uma molécula oticamente ativa é aquela em que a sua imagem não sobrepõe, a sua imagem espelhada não a sobrepõe. Beleza? Quando que isso ocorre, então? Sempre um dos casos, e o mais conhecido, é em presença de carbono quiral. O que é um carbono quiral? É a mesma coisa que um carbono do tipo assimétrico. Ou seja, é aquele carbono em que apresenta os 4 ligantes diferentes. Logo, se ele tem que ser os 4 ligantes diferentes, obrigatoriamente esse carbono ele deve ser um carbono do tipo saturado. O exemplo também que eu vou utilizar aqui é o ácido lático. Mas, por exemplo, é como se eu tivesse aqui um carbono, geralmente quando ele é quiral nós representamos como um asterisco, ele está ligado em alguma coisa X, que está ligado em alguma coisa Y, que está ligado em alguma coisa W, e eu vou chamar aqui um R de Rodrigo. Então nós temos aqui 4 ligantes diferentes. Vocês, alunos, sempre confundem ligantes com átomo. Então ligantes é a estrutura toda e não um átomo ligado. Por exemplo, vamos analisar o ácido lático neste caso. Aonde está o nosso carbono quiral? Aqui, ó. Perceba, esse carbono ali eu vou fazer em vermelho, então tem ali aquele carbono em vermelho. Os demais ligantes eu vou fazer em preto. Para cima, esse carbono tem uma carbonila, um COOH. O carbono da carbonila pode ser considerado quiral assimétrico? Não, porque ele não é um carbono saturado. Ali ele é insaturado, ele só tem 3 ligantes. Continuando, esse carbono tem para um lado uma hidroxila. Para o outro lado ele tem uma metila, um CH3. E para baixo ele tem um hidrogênio. Então perceba que ali eu tenho um carbono do tipo quiral. Os 4 ligantes são diferentes. O que você tem que pensar é o seguinte: COOH é um ligante. A hidroxila é o segundo ligante. O hidrogênio, por exemplo, é o nosso terceiro ligante. Muitas pessoas vão fazer o seguinte questionamento: pô, Rodrigo, esse carbono está preso a um carbono da carbonila e está ligado a um carbono da metila. Perfeito! Então ele não tem os ligantes iguais? Não, porque ligantes é a estrutura toda e não um átomo.
Você poderia afirmar que este carbono aqui, quiral, que eu fiz um asterisco, está ligado a um carbono da carboxila. Perfeito. E ele está ligado a um átomo de carbono da metila. Perfeito. Sua afirmação está correta. Porém, ele está ligado a uma carbonila, uma carboxila mais especificamente, que é o ligante inteiro, e aqui o ligante é uma metila. Então aqui nós temos estruturas diferentes. Ficou subentendido? Quando nós temos um carbono quiral, essa imagem especular não será sobreponível, que é o conceito que nós acabamos de ver de apresentar ou não uma molécula oticamente ativa. Então supomos, aqui também nós temos o carbono quiral, é como se nós tivéssemos aqui o carbono quiral, que se vocês analisarem, esse daqui é a mesma estrutura que nós usamos ali, é o ácido lático. Então aqui eu teria uma imagem em A, e o seu reflexo é o que eu estou chamando de imagem em B. Se nós tentarmos sobrepor as tais imagens, não será possível, como por exemplo nessa imagem agora ali que eu mostrei. Então o ácido lático, por exemplo, ele apresenta isomeria ótica, ele apresenta atividade ótica. E perceba que nós temos duas estruturas diferentes, um A e um B, as quais uma é a imagem especular da outra. A isso nós chamamos de termos um par de enantiômeros. Ou enantiomorfos, enantiômeros, são a mesma coisa. O que é um par de enantiômeros? É quando nós temos uma imagem espelhada da outra para aquela molécula. Lembra que o conceito de isomeria é o quê? Mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Então, se nós formos ver a fórmula molecular para essas estruturas A e B, é a mesma, mas nós temos imagens especulares diferentes. E como nós estamos vendo isomeria espacial, lembre-se que nós vamos analisar isso em uma estrutura de 3 dimensões. Já dei a aula de isomeria plana, vou deixar aqui um link caso você queira analisar e assistir esta aula, e também já vimos isomeria geométrica do tipo cis e trans, que eu também vou deixar aqui esse link para que você seja direcionado para essa aula, caso você tenha dúvidas sobre esse tema. Bom, caracterizamos então carbono assimétrico. Acabamos de ver o primeiro conceito de enantiômeros, que é quando nós temos uma imagem especular da outra. Agora, a pergunta é, nós temos ali duas moléculas, certos, espelhadas. Nós chamamos de A e de B. Lembra que eu comentei ali que ela tinha capacidade de desviar a luz polarizada? O interessante é que, vamos supor, se a molécula A consegue desviar a luz polarizada, por exemplo, mais 30 graus, a molécula em B vai desviar a luz polarizada, vou chamar aqui de um beta, de menos 30 graus. Caso essa molécula desvie para o positivo, mais 30 graus, eu vou dizer que o seu alfa ele é positivo. E como está no sentido horário, nós vamos chamar isso daqui de ser um destrogiro ou destrógiro. Serve na mesma. Já a outra molécula desvia a luz polarizada menos 30 graus. Nós vamos falar que ele tem um alfa ou um beta negativo. E nós chamamos isso daí no sentido anti-horário de ser um levogiro ou levógiro. Dá no mesmo essas questões de nomenclatura. Destrogiro, destrógiro, levogiro ou levógiro dá no mesmo. Só analisando a estrutura, eu não sei te dizer se ela é levo ou a destrogiro, se é mais ou é menos. Eu sei que uma é para a esquerda e a outra para a direita. Então, eu estou dizendo que o A é o destrógiro, mas apenas para fins didáticos. O que eu quero que tu grave é que uma estrutura desvia para a esquerda, a outra estrutura desvia para a direita. Com isso, nós já conseguimos analisar, então, a primeira fórmula de Van Toffen. Ou, quando nós temos isômeros opticamente ativos, ela vai seguir a seguinte forma: 2 elevado na N, aonde N é o número de carbonos quirais que nós temos na estrutura. Como no ácido lático temos apenas um único carbono quiral, nós teríamos 2 elevado na 1. Então nós teríamos 2 isômeros ópticos ativos, um levógero e um destrógero. Foi ou não? Tranquilo? Então sempre lembrando essa forma. E os isômeros, oticamente, que eu vou chamar de serem inativos, é sempre a metade. O que é um isômero inativo? É quando não desvia a luz polarizada. Quando que isso acontece?
quando nós tivermos uma mistura que nós vamos chamar de ser uma mistura do tipo racêmica ou um racemato. O que é uma mistura racêmica ou um racemato? É uma mistura equimolar dos isômeros oticamente ativos. Como assim? É quando eu tenho 50% de um levógero e 50% de um destrógero. Caso eu tenha uma mistura equimolar, vamos supor, eu tenho 10 moléculas de ácido lático. Se das 10, 5 desviam para a direita e 5 desviam a luz para a esquerda, o que você observa ao final de tudo isso? Nenhum desvio. Metade está desviando 30 graus para a direita, metade está desviando 30 graus para a esquerda. Então no final você não vai observar nenhum desvio. Isso é uma mistura racêmica. E nós dizemos que uma mistura racêmica ela é inativa. Ela não vai desviar a luz polarizada. E a quantidade de isômeros óticos inativos, então, é sempre a metade. Vocês entenderam, então, sobre carbono assimétrico e essa parte de levógero e destrógero? Caso você tenha alguma dúvida, utilize aqui os comentários. Interage comigo, vai ser interessante isso daí. Bom, a gente acabou de analisar, então, quando nós tivermos moléculas com apenas um carbono quiral. E se nós tivermos moléculas com mais de um carbono quiral? Esta fórmula ainda é válida. Então, vamos analisar a estrutura do próximo exemplo. Supomos a seguinte molécula. Analisando aqui essa molécula que eu montei, quantos carbonos são quirais nessa estrutura? 2 carbonos são quirais. Este é um carbono quiral e este é um carbono quiral. Então, pela fórmula que a gente acabou de analisar, o número de isômeros óticos ativos é 2 elevado a 2. Então, 2 ao quadrado, isso é 4, ok? Então eu vou ter 4 moléculas que têm a capacidade de desviar a luz polarizada. E inativos sempre vão ser o quê? A metade. Então os isômeros inativos são 2. Beleza? Vamos lá então analisar essas estruturas. Eu vou pegar esta molécula e vou fazer uma projeção que nós chamamos de ser projeção de Fischer ou esquelética, que é essa maneira de nós analisarmos. Vamos supor, aqui eu vou chamar de ser uma molécula do tipo A. Então nós temos que ter 4 moléculas diferentes. Caso a gente coloque um espelho para ver a sua imagem especular, a sua imagem espelhada, nós teríamos a seguinte situação. Um COOH, ok? Agora aqui um carbono e aqui um OH, para cá um hidrogênio. Para baixo um carbono, um OH e aqui um hidrogênio e para baixo um CH3. Vocês conseguem visualizar então que eu tenho aqui A e B, uma imagem especular da outra? A isso nós chamamos de ser um par do quê? Enantiômeros, muito bem. Então daqui ó, nós temos um total de 4, nós já vimos 2. E de isômeros inativos nós já acabamos de ver um, que se eu tiver 50% de A e 50% de B, não há desvio de luz polarizada. Sacaram isso? Beleza. Agora nós temos mais 2 moléculas. Da onde que vão surgir essas moléculas? Lembra que moléculas saturadas elas são livres de rotação? Então vamos supor, pode ser que ocorra uma rotação nesta ligação e inverta a posição desses 2 átomos aqui. Com isso nós vamos ter a seguinte estrutura. Supomos um COOH, carbono, olha lá, eu rotacionei aquele carbono de lá. Aí eu vou ter um OH para cá e um H. O de baixo não, carbono, um H e um OH. E para baixo um CH3. Aqui eu estou chamando de ser uma molécula do tipo C, que por sua vez também vai gerar uma imagem espelhada, que o seu reflexo será um COOH, carbono, hidrogênio, um OH, para baixo um carbono, um OH, um hidrogênio e um CH3, que eu estou chamando de molécula D. Perceba que molécula C e D é uma imagem especular da outra. Aqui nós temos mais um par de enantiômeros. Então acabamos de achar as outras 2 moléculas, totalizando as 4 imagens especulares que não são sobreponíveis. E aqui ainda acabamos de ver que nós temos 2 pares de enantiômeros, que acabamos de visualizar, se tu for tocar, que é o outro inativo. Caso você tenha 50% de C e 50% de D, vai ter desvio de luz polarizada? Não. Então ali está nosso outro inativo. Sacaram essa ideia então? Ainda eu quero mostrar mais um conceito.
A relação de A e B é que uma é a imagem especular da outra, é um par de enantiômeros. A mesma coisa acontece em C e em D. Agora, qual é a relação que existe, por exemplo, de A e C? Ou de A e D? Ou ainda a relação entre B e C e a relação entre B e D? Uma é a imagem especular da outra? Não. A não é o espelho, o reflexo de C. E assim por diante de todas as vermelhas que eu estou te mostrando aqui embaixo. Porém, A e C apresentam isomeria ótica, apresentam um desvio luz polarizada. Essas moléculas nós dizemos que elas são diasteroisômeros. O que são diasteroisômeros? São moléculas que apresentam atividade óticas e que não são imagens especulares uma da outra. Mas, se nós analisarmos, elas apresentam a mesma fórmula molecular que neste caso. Então, A e C apresentam essa fórmula molecular. Não são imagens espelhadas uma da outra, mas têm atividade ótica. Qual a relação que tem entre elas? São diasteroisômeros. Nosso último exemplo agora é que eu gostaria de te mostrar o que é um composto do tipo meso. O que é um composto meso? É quando ocorre o que eu vou chamar de ser uma compensação interna. Como assim uma compensação interna? Olha para esta molécula ali que eu te representei, que é o ácido tartárico. O ácido tartárico apresenta dois carbonos quirais. Vou fazer um carbono quiral em vermelho e o outro eu vou fazer em azul. Olha só, cuidado. Por exemplo, esse carbono quiral em vermelho, ele está ligado a um hidrogênio, está ligado a um OH, que é diferente, e ele está ligado a uma carboxila. Agora, quem é o seu quarto ligante? É toda essa estrutura aqui, ó. Não é o átomo vizinho. Tudo bem? Ótimo. Pensando na linha de raciocínio que isômeros oticamente ativos é elevado 2 na N, nesse caso nós teríamos 2 na 2, então nós deveríamos ter 4 isômeros oticamente ativos. E os inativos deveriam ser o quê? A metade, 2. Neste exemplo não ocorre esta fórmula por conta da compensação interna, porque ele é um composto meso. Como assim? Vocês conseguem visualizar que o isômero, ou melhor, o carbono quiral em vermelho, ele é praticamente equivalente ao carbono quiral em azul? Neste caso, nós temos um processo de equivalência. Vamos supor, o carbono que eu estou representando em vermelho, ele vai ter um alfa, por exemplo, de mais 45 graus, vamos supor, e ele teria um beta de menos 45 graus. Porém, o carbono em azul é equivalente, se você analisar na estrutura, é o mesmo carbono, porque essa molécula ela é simétrica, a molécula é simétrica. Então, o carbono em azul também tem um alfa de 45 graus, e também tem um beta que vai ser de menos 45 graus. Então olha só, você não vai somar, dizer que esse carbono tem 45, esse carbono 45, então totaliza 90 graus. Não é isso que acontece. Cada carbono rotaciona mais 45. Então na realidade, esse isômero aqui, ó, praticamente é o mesmo, assim como este. Então neste caso, por um caso de compensação interna, nós temos apenas 2 isômeros oticamente ativos. E obrigatoriamente nós vamos ter inativos apenas 1. Tranquilo? Entenderam isso? Então esse é o caso de um composto meso. Presença de carbono quiral é uma das maneiras de nós termos isomeria do tipo ótica e a mais difundida e mais cobrada. Na próxima aula, eu vou deixar um link aqui, redirecionando para a próxima aula, eu vou lhe mostrar os outros 2 casos de isomeria ótica. Muito obrigado pela sua atenção. Caso tu tenha gostado, caso você tenha entendido essa aula, eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Se possível, também compartilha com seus amigos. Se tiver dúvida, utilize os comentários. Até logo!